Imagine um banquete real. O salão está iluminado por tochas que dançam como estrelas presas à terra. O rei entra não apenas com a coroa, mas com a autoridade que transborda dos seus lábios. Palavras que são como espadas afiadas, capazes de cortar a mentira e revelar a verdade. O Salmo 45 nos coloca diante desse cenário, um cântico nupcial, mas também uma metáfora da majestade divina. Você já se imaginou diante de um rei que não governa apenas territórios, mas corações? Como seria ouvir palavras que não apenas ordenam, mas transformam? O Salmo fala de beleza que não se desgasta, de justiça que não se corrompe, de um trono que não se abala. É como se cada verso fosse um espelho, refletindo não apenas a glória de um rei terreno, mas apontando para algo maior, o reinado eterno. Se você estivesse nesse salão, diante desse rei, como reagiria? Se fosse convidado a participar dessa celebração, estaria pronto para deixar para trás suas vestes comuns e vestir o traje da eternidade? Mas essa é apenas a porta de entrada, porque o Salmo 45 não termina na descrição da glória. Ele abre caminho para uma revelação ainda mais profunda, que vamos explorar agora. Mas antes de prosseguir, quero pedir que registre nos comentários o seu pedido de oração. Estaremos orando por você. O Salmo 45 não é apenas sobre o rei. Ele abre espaço para a figura da noiva, adornada, preparada, conduzida ao encontro daquele que governa com justiça. Essa imagem é carregada de simbolismo. A noiva representa o povo escolhido, chamado a participar da glória do rei. Pense nisso. Como você se sentiria sendo conduzido a um palácio, não como espectador, mas como parte da celebração? Estaria pronto para deixar para trás o peso das roupas antigas, das marcas do cotidiano e vestir o traje da honra e da promessa? A noiva é descrita com vestes bordadas de ouro. Mas o ouro aqui não é apenas metal precioso, é pureza, é transformação, é a beleza que nasce da entrega. O Salmo nos provoca. Quais são as vestes que você tem carregado até hoje? São roupas de medo, de dúvida ou de fé e esperança? Essa união entre rei e noiva é mais do que um casamento terreno. É uma metáfora da aliança eterna. O trono não é apenas um assento, mas um símbolo de estabilidade. A justiça não é apenas uma lei, mas um perfume que se espalha pelo salão. Se o Salmo 45 nos mostra a glória do rei e a preparação da noiva, o que isso significa para a sua própria jornada espiritual? Como você pode se preparar para esse encontro? Vamos mergulhar ainda mais, entender como esse salmo aponta para algo maior, para um reinado que não termina e para uma celebração que não se apaga. O Salmo 45 não é apenas poesia antiga, ele é uma janela profética. Muitos estudiosos o veem como um cântico que aponta para o Messias, o Rei eterno que governa não apenas sobre um povo, mas sobre toda a criação. Aqui, o trono não é de madeira ou ouro, mas de justiça e verdade. Quando o Salmo descreve o Rei ungido com óleo de alegria, está antecipando a figura de Cristo, aquele que reina não por força militar, mas pelo poder do amor e da entrega. É como se cada verso fosse uma peça de um mosaico que, ao ser visto de longe, revela a imagem do Messias. Agora pense, se esse rei não governa apenas sobre territórios, mas sobre o coração humano, como está o seu trono interior? Está firme ou vacilante? Está adornado com justiça ou corroído por dúvidas e medos? A noiva, símbolo da comunidade que se prepara para esse encontro, nos lembra que não somos espectadores passivos. Somos convidados a participar da celebração, a nos adornar com fé, esperança e amor. É como trocar roupas gastas por vestes novas.
bordadas não em ouro literal, mas em atitudes que refletem a glória do Rei. Se o Salmo 45 aponta para Cristo como o Rei eterno e para nós como a noiva preparada, o que significa viver hoje como parte dessa aliança? Como traduzir essa promessa em escolhas diárias, em gestos concretos, em palavras que edificam? Vamos mergulhar em aplicações práticas. Como esse salmo pode transformar a forma como você enxerga sua vida, suas relações e seu propósito. O Salmo 45 nos convida a sair da contemplação poética e entrar na prática da vida. Se o rei representa Cristo e a noiva representa o povo, então cada detalhe do salmo é um chamado para o cotidiano. As vestes bordadas em ouro podem ser vistas como nossas atitudes diárias. O ouro não é apenas riqueza, mas pureza. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento, cada escolha de justiça é como um fio dourado que borda a nossa vida. O trono firme e eterno nos lembra que mesmo quando tudo ao redor parece instável, existe uma base sólida. Como você reage quando o chão parece tremer? Onde está o seu ponto de apoio? O óleo da alegria é mais do que perfume. É a disposição interior de viver com esperança. Pense, você tem permitido que a alegria seja o seu combustível ou tem deixado que o peso das circunstâncias roube sua energia? O Salmo nos provoca a enxergar que não somos apenas convidados para uma festa distante, mas que já podemos viver como parte dessa celebração aqui e agora. Cada escolha é um ensaio para o grande encontro. Se o Salmo 45 nos mostra que somos a noiva preparada para o reino eterno, como você pode começar hoje a bordar suas vestes com atitudes que refletem essa promessa? Continue comigo, porque agora vamos explorar como essa visão pode transformar não apenas sua vida pessoal, mas também suas relações, família, trabalho, comunidade, mostrando que o reinado do Rei se manifesta em cada espaço onde você decide viver com justiça e amor. O Salmo 45 não se limita ao indivíduo. Ele nos mostra que o reinado do Rei eterno transborda para a comunidade, para as relações humanas, para os espaços onde vivemos. A noiva não é apenas uma pessoa, mas um povo inteiro que se prepara para a celebração. Na família, o Salmo nos lembra que cada gesto de amor é como um fio dourado que fortalece os laços. Você já pensou em como suas palavras podem ser como perfumes que enchem a casa de esperança? No trabalho, o trono de justiça nos inspira a agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Como seria se cada decisão fosse guiada não pelo lucro imediato, mas pela verdade que permanece? Na comunidade, o óleo da alegria se torna solidariedade. É como se cada sorriso, cada ato de serviço fosse uma centelha que ilumina o salão coletivo da vida. O impacto do Salmo 45 é como uma onda que começa no coração e se espalha até alcançar os outros. Ele nos mostra que viver como noiva preparada é também ser testemunha viva do reinado do Rei. Se o Salmo 45 nos chama a viver como parte de uma celebração coletiva, como você pode hoje ser um reflexo desse reinado na sua família? No seu trabalho, na sua comunidade? O Salmo 45 nos convida a enxergar o cotidiano como um ensaio para a eternidade. Ele é mais do que um cântico nupcial. É um convite à eternidade. Ele nos mostra que a vida não é apenas uma sequência de dias, mas uma preparação para o encontro definitivo. O Rei descrito não é apenas majestoso, mas eterno. A noiva não é apenas bela, mas transformada. O salão iluminado é a metáfora da vida. Cada decisão é uma tocha acesa ou apagada. O trono firme é a lembrança de que há uma justiça que não se rompe, mesmo quando o mundo parece desmoronar.
As vestes bordadas são nossas escolhas diárias, que nos preparam para o grande encontro. O Salmo 45 não fala apenas de um rei distante, mas de um rei presente. Ele já reina, já convida, já prepara. A pergunta que ecoa é: você está pronto para entrar nesse salão e viver como parte dessa celebração eterna? Porque a reflexão não termina aqui. Vamos continuar mergulhando em como esse salmo se conecta com a promessa do Apocalipse, a grande festa das bodas do Cordeiro, e como essa visão pode transformar não apenas o futuro, mas o presente que você vive agora. O Salmo 45 é como uma porta que se abre para o Apocalipse. Lá encontramos a grande celebração das bodas do Cordeiro, onde Cristo é o Rei e a Igreja é a noiva. O que no Salmo era um cântico nupcial, no Apocalipse se torna o ponto alto da história. A união definitiva entre o divino e o humano, entre o eterno e o temporal. O salão iluminado do Salmo 45 se expande no Apocalipse, em uma cidade inteira, a Nova Jerusalém, adornada como uma noiva. O trono firme se revela como o centro da eternidade, de onde flui a justiça e vida. As vestes bordadas em ouro se transformam em vestes brancas, símbolo da pureza conquistada não por esforço humano, mas pela graça. Agora imagine, você não é apenas convidado para assistir essa celebração, mas chamado a ser parte dela. Como seria viver cada dia sabendo que sua história é ensaio para esse encontro eterno? Se o Salmo 45 aponta para Cristo como Rei e o Apocalipse confirma a festa das bodas, como você pode hoje alinhar sua vida com essa promessa? Se o Salmo 45 abre a porta e o Apocalipse mostra a cidade, como você pode hoje viver como cidadão dessa nova Jerusalém, mesmo antes de entrar por seus portais? A Bíblia constrói uma narrativa contínua, que nos leva da poesia ao cumprimento, da metáfora à realidade eterna. A seguir, vamos fechar esse arco narrativo mostrando como a Bíblia inteira é uma história de amor, do Gênesis ao Apocalipse, e como o Salmo 45 é uma peça fundamental desse grande mosaico. Ele começa com a imagem de um rei majestoso e de uma noiva adornada, mas se conecta com toda a narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse. No Gênesis, vemos o início da história de amor, Deus criando o ser humano para relacionamento. Nos profetas, encontramos a promessa de um rei que viria para restaurar o povo. Nos evangelhos, esse rei se revela em Cristo, que não apenas governa, mas se entrega. No Apocalipse, a história culmina nas bodas do Cordeiro, onde o cântico do Salmo 45 encontra sua plenitude. Assim, o Salmo não é isolado. Ele é um fio dourado que atravessa toda a tapeçaria bíblica, mostrando que a história de Deus com a humanidade é uma história de amor, justiça e promessa. Agora pense, se a Bíblia inteira é uma narrativa de amor, como você pode se enxergar dentro dela? Você é apenas leitor ou personagem ativo dessa trama? Se o Salmo 45 é um convite para participar da celebração eterna, como você pode hoje viver como parte dessa história, escrevendo com suas atitudes os próximos capítulos? Cada um de nós é chamado a ser protagonista nessa narrativa divina, não apenas aguardando o final, mas vivendo já o ensaio da eternidade. O Salmo 45 nos conduziu por uma jornada que começa em um salão iluminado. Passou pelo trono eterno, pelas vestes bordadas e pela figura da noiva, até se expandir no Apocalipse como a Nova Jerusalém. Agora chegamos ao grande fechamento. Perceber que toda a Bíblia é uma única história de amor e que nós somos parte dela. Do Gênesis ao Apocalipse, cada página é um capítulo dessa narrativa divina. O Salmo 45 é a canção que antecipa o clímax, preparando nossos corações para o encontro eterno. A Nova Jerusalém é o palco final, onde o rei e a noiva se unem em celebração sem fim. E aqui está a provocação final.
Se você já entendeu que não é apenas espectador, mas personagem ativo dessa história, como vai escrever os próximos versos da sua vida? Que escolhas vão bordar suas vestes? Que atitudes vão iluminar o salão onde você já ensaia para a eternidade? Agora, ouça com atenção as palavras inspiradoras do Salmo 45. Aquiete teu coração e vamos fazer juntos a leitura. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Agora é hora de orarmos juntos, conversarmos com aquele que nos fortalece todos os dias. Senhor, Rei eterno e majestoso, Tu és mais belo do que todos os filhos dos homens, e a graça transborda dos teus lábios. Hoje nos colocamos diante do teu trono, reconhecendo que a tua justiça é firme e que o teu reinado não tem fim. Assim como a noiva é adornada para o encontro, prepara também o nosso coração com vestes de pureza e esperança. Que cada atitude nossa seja como fios de ouro bordando a vida, refletindo a tua glória. Derrama sobre nós o óleo da alegria, para que mesmo em meio às lutas possamos caminhar com confiança e paz. Que nossas palavras sejam perfume que edifica, e nossos gestos sejam luz que ilumina os salões da vida. Abençoa nossas famílias, nosso trabalho e nossa comunidade, para que sejamos testemunhas vivas do teu reinado. Que o nosso cotidiano seja ensaio para a eternidade e que cada escolha nos aproxime mais da celebração das bodas do Cordeiro. Reina em nós, Senhor, e faz de nossas vidas um reflexo da Tua majestade. Em nome de Jesus, amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.